Boa noite, irmãos. Nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico de hoje. E sim, vamos começar então fazendo a oração. Quero te convidar a fechar os olhos, baixar sua cabeça. Vamos tirar um tempinho para falar com o Senhor. Santo Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu. Te louvamos, Deus, porque a sua graça e a sua misericórdia, desde a manhã até agora, Deus, tem nos sustentado. Te agradecemos, Senhor, porque se estamos aqui, Deus, neste momento, é porque o Senhor nos protegeu, nos sustentou e nos trouxe também, Deus, em segurança para esse momento. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Deus, que nós temos de estudar a Tua Palavra, de ler, de ser edificado por ela, de aprender mais sobre o Senhor. E nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor nos ensine, Deus, nessa noite. O Espírito Santo do Senhor fale, Deus, ao nosso coração, nos aperfeiçoe e nos ajude, Senhor, a compreender melhor esse tão importante Deus, que é o Espírito Santo, essa pessoa da Trindade, que é o Deus, tão Deus quanto o Pai, quanto o Filho, e que está presente em nós, morando em nós e comunicando a nós a Tua Palavra. Por isso, nós queremos conhecer mais a pessoa do Espírito Santo, queremos conhecer mais os dons que Ele tem revelado e derramado sobre as pessoas, sobre nós, e pedimos em nome de Jesus que o Senhor, mais uma vez, nos guie e nos oriente pelo poder dEle. Aproveitamos também, Senhor, para pedir perdão pelos nossos pecados. Sabemos que pecamos contra o Senhor, Deus, no nosso falar, no nosso agir. Sabemos, Deus, que pecamos, Deus, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Pecamos até, Deus, em omissão, quando nós deveríamos ter feito o que o Senhor pede e não o fizemos. Por isso, nesse instante, nós pedimos ao Senhor que, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo nome de Jesus, que pagou por todos os nossos pecados, o Senhor nos perdoe nesse momento, Senhor. Nos purifique, nos lave e nos faça, Senhor, puros por meio do sangue de Jesus. Assim, Deus, nós oramos pelo nome dEle, que é o nosso Salvador, o nosso Senhor e nosso sustentador, no nome de Jesus. Amém. Olha, a turma chegou aí depois, quando eu estava orando, né? Ô, Rony, pastor, baixa só um pouquinho, por favor, o microfone. Tá bem alto. Irmãos, hoje nós estamos com um tema, e é interessante que ele é basicamente muito conectado com o tema que eu dei estudo aqui pela última vez. E eu estou pegando só os temas assim mais tranquilos, né? O tema que eu peguei anteriormente foi o batismo com o Espírito Santo. E agora, bem conectado a esse também, está aí o dom de línguas. Está conectado aos outros, mas eu acho que até culturalmente, né, nós entendemos muito que uma coisa está conectada com a outra. Batismo com o Espírito Santo, dom de línguas. Então, está bem relacionado. Então, nesse estudo de hoje, nós temos um assunto que é talvez muito conhecido, no sentido de ouvir falar, da gente saber sobre ele no dia a dia, mas talvez que a gente tenha pouco entendimento sobre o que seja de fato e o que a Bíblia fala de fato sobre esse assunto. E mais, em um grau mais profundo ainda, o que nós podemos aprender sobre esse assunto para nós, para as nossas vidas. Então, além de ser um assunto muito importante, muito conhecido, ele também é um assunto muito profundo, muito extenso, na verdade. Então, nós vamos precisar delimitar aquilo que a gente vai tratar aqui hoje. Ou seja, nós vamos precisar estabelecer objetivos muito claros, muito específicos, para que a gente possa, nesse curto tempo que nós temos aqui hoje, concluir o que nós temos para falar. Então, rapidamente, alguns objetivos para a gente poder entender o que a gente vai tratar aqui hoje. Qual que é o objetivo desse estudo do dom de línguas hoje aqui? De uma maneira bem resumida e bem sucinta, é entender o que o dom de línguas, o que é o dom de línguas, à luz do Novo Testamento. Claro que alguns textos do Antigo Testamento dão embasamento para algumas coisas que nós vamos falar aqui. Mas o Novo Testamento é onde realmente esse dom é manifestado, onde ele começa a ser derramado sobre as pessoas, e nós vemos ele acontecendo. Então, à luz do Novo Testamento, nós vamos entender o que esse é o dom, que dom é esse de línguas. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso lendo as passagens bíblicas, interpretando as passagens bíblicas,
para dessa forma entender o que a Bíblia diz sobre esse dom. Não, é só sobre esse dom. Eu tenho esse a mais aí. Então, o objetivo é muito simples, né? E parece muito óbvio. Mas por que a gente precisa delimitar esse objetivo nesse sentido? Porque senão a gente pode fluir para outras coisas, né? A gente pode perder o rumo e ir para o campo da experiência, para o campo do ouvir falar, para o campo eu já vi em algum lugar. Por isso que a gente vai delimitar aqui nesse objetivo de olhar para o que a Bíblia diz, porque a gente consegue, de uma maneira bem objetiva, compreender o que é esse dom, tá bom? E o que não é objetivo desse estudo? Não é objetivo desse estudo julgar experiências, tá ok? Eu não estou aqui para poder tratar de algo que você viu, viveu, conheceu, já ouviu falar. Não estou aqui para dizer que isso é verdadeiro, que isso é falso, que isso não acontece ou o que acontece. Não é o meu objetivo. O objetivo aqui é ver o que a Bíblia diz sobre isso, e a partir dessa iluminação da palavra de Deus, você mesmo pode fazer esse julgamento. Você mesmo pode olhar para essa experiência e falar, de fato é algo que combina, se encaixa com o que a Bíblia diz que é esse dom? Você vai estar capaz de poder interpretar isso. Então, a ideia não é julgar a experiência, assim como também não é afrontar pessoas ou outras denominações. Nós não estamos aqui nesse estudo fazendo uma apologética, no sentido, ou seja, uma defesa, né, da nossa interpretação, combatendo outras interpretações. Nós vamos apresentar a interpretação reformada, calvinista, presbiteriana desse dom. Mas nós não estamos aqui para interpretar as outras denominações, as outras teologias. Nós vamos trabalhar com aquilo que nós temos vivido, que faz parte da nossa confessionalidade. Então, não vamos ficar aqui falando, na igreja tal, na igreja X e Y. Não nos cabe isso aqui. Cabe cuidar aqui do nosso arraial, do nosso contexto, tá bom? E definir se o dom cessou ou não. Isso também nós não vamos tratar, tá bom? Talvez você tenha pensado no seu coração, não, nós não vamos tratar desse dom, desse sentido aqui do dom, né? Se ele cessou ou não. E mais na frente você vai entender por quê, tá bom? Muito claro isso? Ainda a nota de introdução, é importante lembrar sobre esse dom algumas coisas. Primeiro, que o entendimento incorreto a respeito do dom de línguas tem causado inúmeras divisões no meio evangélico, não é verdade? Mesmo dentro de uma denominação específica, ela se divide por causa disso. E no meio evangélico, de um modo geral, né, como um todo, como corpo de Cristo espalhado por todos os lugares, há divisões por causa disso. Mas é importante a gente lembrar que essas divisões não deveriam acontecer. Por que elas não deveriam acontecer? Porque este é um assunto, o assunto do dom de línguas, não é um assunto que faz parte dos pilares fundamentais da doutrina da salvação, por exemplo. Não faz parte dos pilares fundamentais para definir se uma pessoa é cristã ou não é cristã, se ela é crente ou não é crente. Esse assunto ele é importante, mas ele não é fundamental, ele é secundário. Ele é um assunto que não está entre os assuntos que definem se eu sou salvo ou se eu não sou salvo. Entende isso? Então, apesar de ser, né, um assunto muito importante, muito polêmico, que gera muitas discussões, antes da gente dar toda essa importância que às vezes a gente dá para esse assunto, vamos retroceder um pouquinho e vamos lembrar que esse assunto aqui, em nenhuma das cartas de Paulo, em nenhum dos escritos que nós temos no Novo Testamento, é apontado como um critério para definir se uma pessoa é crente ou não. Em nenhum relato bíblico nós temos algum apóstolo falando, olha, se alguém não fala em línguas, não tome santa ceia. Você não vê isso. Você não vê nenhum tipo de tratativa com relação a isso relacionado à salvação. Se alguém não está nas línguas, não está em Cristo. Você não vê isso, né? Só que às vezes a gente dá muita importância a essas coisas e acaba nos dividindo onde nós não deveríamos nos dividir. Nos dividindo onde nós não deveríamos ter divisões. São coisas secundárias que nós podemos concordar em discordar, não é? Então, nesse sentido, a gente vai então dar início a esse estudo conectando ao que eu falei anteriormente, que é o batismo com o Espírito Santo. Qual que é a conexão que nós temos normalmente na nossa mente com relação ao batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas, Walter? Uhum.
Sim, sim. É como se fosse uma comprovação, né? Ah, ou te habilita, né? Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é o habilitador do falar em línguas. E se você não fala em línguas, você não tem esse habilitador. Seria isso, né? Então, o pastor falou nesse domingo agora, o texto de Efésios trata lá de uma parte que fala: há um só Espírito e um só batismo. Um só batismo, o texto fala lá. Então, nós não acreditamos, nós não interpretamos, né, o batismo como Espírito Santo como sendo um batismo superior, ou como sendo a segunda bênção, como é dito por aí, em que a partir dessa segunda bênção, então, alguém é habilitado a falar outras línguas. Se nós olharmos, por exemplo, o livro de Atos, nós vamos ver que em alguns momentos isso aconteceu, não é? Em alguns momentos as pessoas foram batizadas e logo em seguida falaram em línguas. Talvez o exemplo que nós vamos lembrar mais rapidamente seja de Cornélio, não é? Pedro vai lá, tem toda aquela situação em que Pedro não queria ir e por fim ele vai, Cornélio é batizado e logo em seguida ele fala em línguas. Só que nem todas as vezes que o batismo acontece, as pessoas falam em línguas. Na verdade, são pontos assim raros em que acontece. Se nós olharmos para quando Pedro prega para aquelas pessoas ali, após o Pentecostes, 3.000 pessoas se convertem, não há nenhum relato de alguém falando em língua. Se nós olharmos, por exemplo, para o caso de Paulo, quando, depois de se encontrar com Cristo na estrada de Damasco, é batizado, não fala em nenhum momento que ele falou em línguas. Então, depois disso, no ministério dos apóstolos, no avanço da pregação da palavra de Deus, com Paulo com o carcereiro, onde o carcereiro é batizado, a família toda é salva, e assim por diante, nós não vemos que isso é uma regra, que isso é uma necessidade para se comprovar que alguém foi salvo ou não. Por que é importante a gente fazer essa conexão aqui? Porque se nós não compreendermos que o dom de línguas é um dom como outro qualquer, que não depende de uma bênção especial, nós vamos começar interpretando errado. Então, o dom de línguas é tal como qualquer outro dom, dado por Deus para edificação mútua no corpo de Cristo. Correto? Então, esse é o panorama que às vezes nós vemos, né? O dom de línguas como algo especial, algo que se você não tem, você é um crente inferior. Em algumas situações, as pessoas se sentem constrangidas com isso, porque não têm essa capacidade e acabam sofrendo muito por essas situações. Então, não se trata, né, de uma segunda bênção, não se trata de um poder especial porque alguém foi batizado com o Espírito Santo. Não se trata disso. Como eu disse, em nenhum lugar do Novo Testamento as línguas são mencionadas como evidência normal do batismo com o Espírito Santo, ou da sua plenitude para os crentes. Portanto, o falar em línguas não deve ser considerado como evidência de nenhuma dessas duas experiências. Que duas experiências, né? Está aí no início que eu falei. Primeiro com a plenitude do Espírito Santo e depois com a salvação. Não, não deve ser considerado como evidência de nenhuma dessas duas coisas. Tá bom? Então, ainda na introdução aqui, né? Agora nós vamos entrar em alguns textos para que a gente possa fazer algumas afirmações, fazer algumas definições do que é o dom de línguas à luz da Bíblia. Então, lembrando o nosso objetivo é entender o que a Bíblia fala sobre esse dom, o que ela diz que é esse dom. Então, para entender e dizer o que a Bíblia fala sobre esse dom, nós vamos ver alguns textos que definem esse dom para a gente, tá bom? Primeira definição é essa aí, olha. O dom de línguas é um sinal que Deus deu aos homens de que ele estabeleceu uma nova aliança. É um sinal que Deus deu aos homens de que ele estabeleceu uma nova aliança. Vamos lá para o início de tudo isso, em Atos, capítulo 1. O livro, nós vamos ficar em dois livros, Atos e 1 Coríntios. Atos 1, 6 a 8. Isso.
Jesus está aí próximo, né, à sua ascensão, e nessa última conversa aí com os discípulos, com os apóstolos, o que nós vemos aí é os apóstolos, né, ainda muito preocupados com a questão terrena, né? Muito preocupados ainda com a questão de governo, uma questão militar, uma questão de domínio. Estavam preocupados se eles iam ser aqueles que iriam se assentar nas cadeiras do governo de Jerusalém, se Jerusalém e Israel voltaria a ser a supremacia, né, sobre outra nação. A preocupação deles estava muito focada regionalmente. Eles estavam ali com os olhos voltados para a região deles, para a terra deles ali, para aquele lugar. E Jesus responde a pergunta deles, ampliando completamente isso, né? Jesus diz assim, ó, primeiro, dá uma resposta neles que coloca eles no lugar deles, né? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não cabe a vocês saber disso. Mas eu posso falar uma coisa para vocês. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eles estão pensando em um aspecto regional, em ficar ali, em morar ali, em governar ali, em viver ali. Jesus fala, eu vou capacitar vocês para vocês saírem de Jerusalém, saírem da Galileia, saírem de Samaria e irem até os confins da terra. Vocês estão pensando que vão ficar aqui? Vocês vão ser espalhados para todo lugar. E aí, com isso, a gente percebe que existe uma promessa aqui, né? Jesus está fazendo uma promessa. Ele está falando, vai chegar um dia em que vai descer do céu uma capacitação para um propósito específico. Qual que é o propósito? Testemunhar, correto? Então, Jesus diz para eles, promete para eles, que eles vão ter a capacidade de testemunhar em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Vamos lá. Jerusalém, mesma língua. Judéia, mesma língua. Samaria, já tem uma língua diferente. Confins da terra, já é outra língua. Então, Jesus está falando, vocês vão ter a capacidade de testemunhar em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Vocês vão ter a capacidade de falar, testemunhar sobre o que eu ensinei, e as pessoas vão poder compreender isso em qualquer lugar. Vai ser uma capacidade que vai descer do céu sobre vocês. Vocês não têm essa capacidade hoje, mas eu vou dar. Está claro isso, gente? Essa é a promessa que Jesus faz para eles. E aí eles continuam ali em Jerusalém, né? Nós vemos ainda no capítulo 1 que eles estão em Jerusalém, aguardando esse momento. E aí o capítulo 2, então, é que acontece essa promessa sendo realizada, né? Capítulo 2, 1 a 4, diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, versículo 1 começa falando que eles estavam reunidos. Importante, né? Interessante, na verdade, aqui, que não fala que eles estavam orando, né? Normalmente nós temos a ideia que eles estavam reunidos em oração. Pode ser que estivessem, mas nós não podemos afirmar que estavam, porque o texto não afirma aqui. Normalmente nós falamos, o Pentecoste aconteceu quando todos estavam orando ali reunidos. O texto não fala isso, fala que eles estavam reunidos. E aí diz, então, Lucas, né, que escreve o livro de Atos, que de repente veio como do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Perceba aqui que Lucas ele tem a intenção de passar um aspecto aqui de similaridade. Como assim similaridade? Ele está falando aí que veio do céu vem do céu um som como de um vento impetuoso. Ele não falou que veio um vento impetuoso. Percebe? Às vezes nós temos a ideia de que passou um vento forte ali, mas o texto não está falando isso. Lucas está falando que veio um som semelhante a quando passa um vento impetuoso. E depois, mais um elemento de similaridade aí, ele fala, distribuída entre eles línguas como de fogo. Percebe? Lucas não está falando línguas de fogo, mas línguas
como de fogo, semelhantes em aparência a línguas de fogo. Então, neste momento aí, se cumpre aquilo que Jesus havia prometido lá em Atos 1, 6 a 8. Né? Nesse momento acontece essa descida, essa capacitação que Jesus havia dito que iria acontecer. E é interessante que aqui existe vários aspectos teológicos, mas para destacar um que eu acho muito interessante, é a reversão de Babel. O que acontece em Babel? Babel, os homens se reúnem, né, com o propósito, primeiro, de contrariar a vontade do Senhor. Qual que era a vontade do Senhor? Que crescessem, se multiplicassem, se espalhassem pela terra, não é? Qual que era o propósito de Babel? Ficar ali, né? Fazer uma torre, nós vamos ficar aqui, seremos um só povo e ninguém vai nos espalhar daqui. É basicamente isso que eles falam. E aí Deus desce, né? O texto é interessante que Deus desce para olhar aquilo ali, até uma ironia no texto, porque eles acham que a torre é muito alta, mas Deus tem que descer para olhar. E então eles são amaldiçoados. Qual que é a maldição? A confusão de línguas. Ninguém entende ninguém. E dali se espalham um para cada canto, e se espalham então as nações. A origem das nações é uma origem de maldição, é uma origem ruim, porque elas começam num ambiente de revolta e rebeldia contra Deus. Só que Deus não odeia as nações. Deus não tem ódio das nações. Tanto que ele escolhe um homem dentre uma nação para fazer dele uma nova nação e abençoar todas as outras nações. Ele escolhe, inclusive, esse homem de uma nação idólatra, de uma nação que não conhecia o Senhor. Inclusive, o contexto de Abraão era um contexto idólatra. Então, Deus tira ele de lá e fala que dele ele faria uma grande nação, tão inumerosa quanto os grãos de areia no mar, as estrelas no céu, e a partir dele todas as outras nações da terra seriam abençoadas. Isso se cumpre com quem? Em Jesus. E se consagra, digamos assim, agora, nesse momento. Porque Jesus, ele inaugura a nova aliança com a sua morte e ressurreição, mas agora ele estabelece essa nova aliança para todas as outras nações. Entende? Então, a nova aliança que estava reduzida ali em Jerusalém, agora se expande para todas as nações. E acontece justamente o contrário do que aconteceu em Babel. Em Babel, as pessoas falavam, ninguém entendia. Agora, pelo poder do Espírito Santo, aqueles homens estavam falando e todo mundo estava entendendo. Então, é justamente o contrário de Babel. Então, o dia de Pentecostes é o dia em que Deus cumpriu a promessa que Deus fez a Abraão. Assim, quando os discípulos falaram em línguas estrangeiras, Deus estava mostrando que a maldição de Babel estava revertida. E agora, através do povo de Deus, ele estaria unindo todos os povos em torno do seu filho, Jesus. Então, agora, todos os povos que estavam espalhados, que não conheciam o Senhor, que não tinham como entender na sua própria língua, iriam entender na sua própria língua. Porque Deus estava capacitando aqueles homens para falar. E aí, versos 5 a 11, nós temos mais informações importantes. Alguém pode ler, por favor, versos 5 a 11? Isso. A gente está estudando o livro de Esther aqui com os adolescentes, com os jovens, pelas manhãs, e cronologicamente falando, o livro de Esther, ele nos mostra que haviam judeus que não haviam voltado para Jerusalém. Quando Zorobabel trouxe a primeira leva para Jerusalém, alguns ficaram lá por livre e espontânea vontade. Estabeleceram suas casas, continuaram morando, tiveram filhos. Estes filhos que nasceram lá eram judeus, de origem, mas de identidade, de nação, eles eram já persas.
Eles já conheciam aquele ambiente, a língua que eles nasceram falando foi aquela. Tanto que Esther tem 2 nomes, né? Qual que é o outro nome de Esther? Hadassa. É um nome persa e um nome judaico. Então, toda a cultura ali envolvia aquelas pessoas de uma forma que a língua materna deles não era mais a língua materna lá de Jerusalém. A língua materna deles era a língua onde eles nasceram. Então, nesse dia aqui, Pentecostes, que era uma das festas, né, do povo judeu, nesse dia afluíam normalmente judeus de todos esses lugares para essa festa. Então, a cidade ficava cheia, a cidade ficava lotada de judeus que eram sim judeus de origem, de nascimento, mas não do lugar onde eles haviam nascido. E quando eles vinham para ali, se reuniam ali, eles participavam das festas. E Deus então escolhe esse dia, esta festa, não porque ela é uma festa mais importante que as outras, não porque ela é uma festa, esse nome Pentecostes é mais significativo que outros, não, é porque nessa festa se reúne muita gente. Tinha muitas pessoas de muitos lugares ali reunidos. Então era o lugar e o momento propício para isso acontecer. O texto fala aí para a gente de vários lugares, né? Olha só, somos pardos, medos é da Pérsia aí, ó. Medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. E aí, qual que é a pergunta que eles fazem? Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Antes eles haviam perguntado como que esses galileus estavam falando assim. Há aqui um contexto de tratar os galileus como pessoas iletradas, né? Pessoas incapacitadas intelectualmente, pessoas que não tinham tanto acesso a estudos, que eram mais trabalhadores braçais, que eram pescadores, que eram marceneiros, não eram pessoas dadas a tanto ao estudo. E esses galileus, eles falavam o aramaico e falavam um pouco do grego, mas o grego mais assim comercial, ou um grego mais de relações mais simples. Então é muito surpreendente para eles, né, todos esses povos aqui, que quando esses galileus, né, essas pessoas mais iletradas, estavam falando a língua dos medos, estavam falando a língua dos egípcios, estavam falando a língua dos gregos, estavam falando a língua dos romanos. Para eles, isso era uma coisa assim, absurda. Eles não conseguiam entender aquilo. Como que eles, sendo tão iletrados, estão falando sobre isso? Então, nesse momento aqui, é exatamente o cumprimento daquilo que eu falei anteriormente. Quando as nações ouvem agora o testemunho sobre Deus. E o assunto das línguas aqui, né, que estão sendo faladas, qual que é? As grandezas de Deus. Eles não estão falando em línguas ali, falando qualquer outra coisa que não seja exaltar o nome de Deus. Mais uma vez, colabora para isso que a gente tem falado, né? Os dons não são para edificação própria. O dom não é para engrandecimento, o dom não é para exaltação, seja o dom de línguas, seja o dom da profecia, que hoje nós entendemos como pregação, seja um dom de cura, qualquer que seja o dom, ele não é para engrandecimento ou louvor próprio, é para a glória de Deus e para edificação mútua. Então, o que acontece aqui é exatamente o que nós vemos ao contrário lá de Babel, né? Em Babel ninguém entende nada, e agora aqui as pessoas começam a entender tudo que está sendo falado. Ainda sobre esse texto, eu já falei isso aqui, dos galileus. E aí a gente vê que são idiomas de povos, né? Porque eles falam o seguinte, ó: como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então eles estavam ouvindo aqueles galileus falar como se fosse um natural do Egito falando. Fosse alguém assim, completamente versado na linguagem egípcia. Para eles, no ouvido deles, eles estavam falando a perfeita língua egípcia. Então, nesse momento, então, a gente vê que a nova aliança ela está sendo expandida para todos os lugares. Representados aqui estão as nações, estão os povos que ainda não tinham ouvido falar sobre Jesus, que ainda não tinham ouvido falar sobre a salvação que Jesus veio trazer, que não tinham ouvido falar sobre as grandezas que Deus fez por meio de Jesus. Então, agora, os apóstolos, os discípulos, na verdade, bom lembrar isso também, né? Aqui não estavam reunidos só os apóstolos, não. Estavam os discípulos. Há cerca de 120 pessoas
daqueles que continuavam seguindo a Jesus. E todos esses estavam testemunhando sobre as grandezas de Deus e as pessoas estavam entendendo. Então, aqui em Atos 2, fica claro para a gente que não resta dúvida que o dom de línguas é um dom idiomático. Ele não é um dom, digamos, angelical. Ele não é um dom sobrenatural no sentido de ser uma língua desconhecida aqui na Terra. É uma língua idiomática, é um linguajar idiomático que outras nações falavam. Qual que é o grande milagre, digamos assim? Qual que é o grande acontecimento? É que as pessoas ouviam aqueles galileus, que eram iletrados, falando a sua própria língua. E Deus, então, estava mostrando um sinal, como eu disse, né, nesse primeiro ponto, um sinal de Deus para todas as nações, que Ele estava oferecendo a nova aliança para eles. Então, nada mais do que testemunhar era o que Ele estava fazendo ali. Só que como eles ainda não conheciam essa linguagem, Deus usou aqueles homens para levar a linguagem para eles. Está claro, gente, isso aqui até agora? Então, Atos 2, eu creio que seja o texto mais claro para a gente, para essa definição. De que linguagem, né, que o dom de línguas é uma linguagem humana, que é idiomático, que são idiomas, que Deus capacitou homens simples, que não sabiam falar mal o seu idioma, a falar um idioma que eles nunca ouviram. Pode falar. Joga aí. Aham. Discípulos. Aham. Sim. Sim. Aham. Sim. Sim. Aham. Provavelmente o que aconteceu foi que eles falavam na língua deles, mas no ouvido daquelas pessoas, elas entendiam o que estava acontecendo, entendeu? Entendiam na língua delas. Então, os apóstolos e os discípulos que estavam ali falavam na língua deles, mas no entendimento daqueles do receptor, era na língua deles. Entendeu? É. Hã? Aham. Aham. Não precisou, exatamente. Precisou de um tradutor, não precisou de nada. E, e é interessante isso que você está falando, porque se a gente parar para pensar nesse sentido também, todas as aparições de anjos na Bíblia, né? Os anjos aparecem e falam com as pessoas. O anjo não vem com um tradutor do lado, né? Nenhuma passagem vem um anjo e um anjinho menor assim para traduzir o que está falando. Não vem. O anjo fala, a pessoa entende e pronto. Então, assim, com esse texto aqui de Atos, nós começamos a fundamentar o que nós cremos, que é a linguagem, o dom de línguas é uma linguagem idiomática, que são línguas humanas, só que homens foram capacitados para falar aquilo que eles não sabiam falar. Tá bom? Então agora a gente vai para o outro texto, talvez é o texto que gera mais um pouco de polêmica, são os textos de 1 Coríntios 12 a 14, tá? E com isso a gente vai defender que o dom de línguas, posteriormente ao acontecimento de Pentecostes e ao livro de Atos, ele se tornou um dom de categoria inferior. Calma que eu vou explicar. Então, 1 Coríntios 12, né? Vamos começar com o 12, e a gente vai passando aí 12, 13 e 14. Antes da gente entrar no texto, com relação ainda aos dons de línguas lá em Atos, a gente vê no livro de Atos todos que ele tem importância, né? Ele vai acontecendo em momentos específicos, fundamentais, para que o avanço do evangelho vá acontecendo ali, as pessoas vão crendo em Jesus e vão sendo batizadas, enfim. Depois disso, quando ele vai mais para intramuros, quando ele vai mais para dentro da igreja, ele toma uma aplicação diferente. Ele ganha uma aplicação diferente. E nessa aplicação diferente é que a gente entende que ele se tornou inferior. E aí, quando nós olhamos para a igreja de Corinto, certamente é uma igreja em que nós podemos afirmar que era uma igreja problemática, né? Que tinha muitos problemas, que dava muito trabalho para o apóstolo Paulo. Se a gente for pensar em problemas da igreja de Corinto, quais que vocês lembram?
Uhum. Sim, esse é um que a gente vai tratar aqui mesmo. Mas tem outros. Tem muitos outros. Tinha isso. É. Boa essa carnalidade. Incesto, né? Tinha incesto. Tinha incesto. Tinha gente que achava que era errado casar, tinha gente que queria casar e descasar. Tinha gente na igreja que era do partido de Apolo, o outro que era partido de Paulo, o outro que era do partido de Cristo, né? Tinha dentro, tinha partido. Tinha problemas relacionados a isso que o Walter falou, de divisão e brigas que acabavam indo até para fora, que iam para julgamento externo. E dentro desses problemas todos aí, tem o problema também dos dons. É interessante, irmãos, que há um paradoxo aí. Há pelo menos uma ironia, digamos assim. Não diria um paradoxo, mas uma ironia. Porque é a mesma igreja que Paulo fala que recebeu todos os dons. Paulo fala que eles têm todos os dons, que não falta nenhum para eles. Mas, ao mesmo tempo, é a igreja mais imatura, é a igreja mais infantil, é a igreja que mais dá problema, que mais falta algo que a gente vai ver daqui a pouco, que ele usa um capítulo inteiro para tratar, que é o amor. Então, o que a gente conclui disso? Que quantidade de dons, que ter dons, que uma igreja cheia de dons, ou que uma pessoa cheia de dons, não é necessariamente uma pessoa espiritual. E não necessariamente uma pessoa madura espiritualmente. Que alguém pode ter dons maravilhosos, mas ter uma vida com Deus horrível, ao mesmo tempo. Por isso que nós não podemos classificar alguém como mais espiritual ou menos espiritual porque ela tem o dom de línguas, por exemplo. Na verdade, o que nos classifica como pessoas espirituais é a nossa obediência a Deus e a sua palavra. É o quanto que nós temos sido transformados dia após dia por ela, quando nós temos negado a nós mesmos, tomados a nossa cruz, seguindo a Cristo, sofrido dano. Então, esses aspectos mais externos, às vezes nos chamam mais atenção, né? Ah, fulano prega muito bem, fulano fala em línguas. Fulano fala em línguas. Como é que está a família dele? Como é que ele em casa? Pois é, aham, exatamente. Então, uma coisa não significa outra. Uma coisa não significa outra. Então a gente vai ver que essa igreja, ela é uma criança espiritualmente. E isso fica claro por meio de como eles olham para os dons, né? E o dom, então, para eles, top era o dom de línguas. O dom para eles, assim, que era o dom acima de todos, era o dom de línguas. Quem tinha o dom de línguas era aquele que era o top na igreja. Era o, como é que a gente pode falar hoje em dia, né? Era o Não, não, não. Aí não. Seminarista não. Seminarista nem narista ainda, é semi, né? Então, assim, tinha essas coisas, né? Lá, o pessoal achava que quem tinha o dom de línguas estava acima dos outros. Obrigado. Obrigado. Então, até hoje isso acontece, né? Não só com o dom de línguas, mas com outros dons também. Eu acho que o dom de línguas tem muito, mas outros dons. Eu acho que com contextos específicos, o dom de línguas é muito mais forte, né? Mas no nosso contexto reformado tem outras coisas também. Eu gosto sempre de olhar para o nosso lado um pouquinho, de trazer para a gente pensar que também no nosso meio, às vezes a gente tem coisas que a gente fala assim, nossa, fulano de tal figurão lá, esse aí é mais espiritual que todo mundo. Será? Entende? Então, assim, a gente é muito levado pelas coisas exteriores, né? E essa igreja era muito levada pelas coisas exteriores e o que eles mais queriam era falar em línguas. Então, versículo 27 ao 31, do capítulo 12, aí, diz o seguinte, eu vou ler aqui. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres,
Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, o que Paulo faz aqui? Ele dá a real para eles, falando em outra linguagem, né? Ele dá a real para eles. Ele fala, gente, esse dom que vocês estão aí almejando, sonhando acordado com eles, brigando entre vocês, ele é o menor. Ele é o mais inferior. Por que ele é o mais inferior, irmãos? Não é porque Paulo tem raiva desse dom. Não é porque ele tem algum preconceito com esse dom. É pelo simples fato de que os dons são medidos pela capacidade deles de edificar uns aos outros. Pela capacidade deles de edificar no maior número de pessoas. Pela capacidade da eficiência deles de falar com o maior número de pessoas dentro de uma igreja. Então, Paulo coloca o dom de línguas em último lugar. Por quê? Porque os demais dons que vêm antes desse dom são dons que, dentro da igreja, produzem mais frutos. Sim, sim. Exatamente. O dom, um que está antes aí, que a gente até esquece que é dom, né? Socorro. Socorro. É um dom. Pessoa que tem um dom de socorrer as outras, de estar sempre pronto para ajudar, de abrir a porta da casa, de dar o que tem para poder ajudar a outra. Isso é um dom. Serviço. Serviço é um dom. Então, assim, às vezes nós estamos mais preocupados com os dons que nos enaltecem do que com os dons que edificam as outras pessoas. Essa era a preocupação dessa igreja aqui. Né? E como o coração pecador deles é o mesmo do nosso, tanto eles quanto nós precisamos olhar para nós mesmos e perguntar ao Senhor, Senhor, será que eu tenho agido assim? Será que eu também tenho buscado aquilo que vai me engrandecer diante das pessoas? E vai fazer com que eu seja respeitado, reconhecido, valorizado, em que meu nome seja exaltado no meio das pessoas? Ou eu tenho procurado fazer o que é melhor para a igreja? O que é melhor para o outro do que antes que é melhor para mim? Então, essa natureza, né, caída é a mesma natureza que nós temos. Então, tantos eles, e Paulo não chama eles de descrentes, não, viu? Paulo começa a carta aí chamando eles de amados, de santos. Esses irmãos que davam tantos problemas. Então não pense que, não, isso acontecia lá em Corinto porque era um bando de descrentes. Não, não era não. Eram crentes, só que davam muito problema. Nós também dá. Então. Aí, gente, Paulo mostra pra gente algumas coisas aí, ó. Aliás, antes de nós irmos para isso aqui, só para terminar aqui essa parte, ó, o dom de línguas em 1 Coríntios é o mesmo dom de Atos 2. Se fosse diferente, nós teríamos que ter alguma explicação na Bíblia de que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Isso. Eu acho que aí não é o problema, sabe por quê? Porque lá também havia variedade de línguas. Mas o próprio Paulo vai falar assim, eu mesmo falo muitas línguas, não é? É aqui mesmo, nesse capítulo. É nesse capítulo ele fala, eu quero falar 5 palavras na língua que vocês entendam, do que falar outras línguas e vocês não entenderem nada. Uhum. Não, com certeza, com certeza. Não, Atos, não, tanto que há mesmo esse momento de ruptura entre a comunhão das opiniões, quando você está falando sobre esse assunto com outras denominações. Até Atos 2, ainda existem irmãos que vão dizer, não, de fato, são idiomáticos. Aqui é que muitos pentecostais de outras linhas vão dizer, não, aqui é variedade de línguas, é língua de anjos, né? A gente vai ver isso aqui ainda. Mas muito bem. Por que é, então? Primeiro, por causa desse motivo aqui que eu falei, que nós teríamos que ter alguma explicação na Bíblia. Eu penso assim, a Bíblia, ela preza pela sua simplicidade. O que é simplicidade? Clareza. Clareza com os assuntos, especialmente ligados ao Espírito Santo. A Bíblia preza pela clareza. E o próprio apóstolo Paulo, que vinha, né, da escola apostólica, que vinha daqueles dias em Atos, certamente saberia que haveria outro dom, se houvesse outro tipo de língua.
E ele usaria, pelo menos, uma outra palavra para poder identificar. E quando nós vamos para o grego, as duas palavras que estão lá são as palavras que estão aqui. Essas duas palavras aí, ó, dialectos e glossa, ambas, tanto lá em Atos quanto aqui em 1 Coríntios, significam idioma e significam língua. Isso que eu falei, né? Se Paulo quisesse se referir aos dons como linguagem ininteligível, estática, ele usaria a palavra própria para isso. Nunca palavras que indicassem idiomas. Não geraria confusão, né? Paulo não queria gerar confusão, com certeza. Então, a nossa defesa, ela se baseia nisso também, de que as mesmas palavras usadas lá por Lucas, que inclusive conhecia muito Paulo, né? Lucas andou muito com Paulo, visitou muitas vezes Paulo nas prisões. Lucas que escreve lá, e agora Paulo escreve aqui, usando as mesmas duas palavras, dialectos e glossa, para falar do dom de línguas. Então, não há motivos para a gente afirmar que lá era uma coisa e aqui era outra. De fato, aqui em 1 Coríntios gera mais oportunidades de você tentar dizer que não é. Mas quando nós voltamos para esses elementos, né, que são elementos que às vezes a gente não se atenta, da simplicidade das escrituras, de como que a Bíblia se interpreta a própria Bíblia, de como que um texto aponta para o outro, nós vamos compreender então que aqui se trata do mesmo assunto, do mesmo dom e da mesma manifestação. Agora, 1 Coríntios 14, Paulo começa aí o 14, e a gente vai para o 14 e vai voltar para o 13. No 14, Paulo fala assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Por que Paulo começa falando seguir o amor? Porque o capítulo 13, o capítulo anterior, é o capítulo onde ele mais fala, né, sobre amor, onde ele trata a questão fundamental, o problema fundamental da igreja, que era a falta de amor. Tinha irmão brigando com o irmão, levando para o tribunal, tinha irmão que estava brigando com o outro porque um defendia que era de Apolo, o outro defendia que era de Paulo, o outro defendia que era de Cristo. E assim, havia divisões da igreja, havia muitos problemas. Havia irmãos humilhando outros por causa que não tinham dons, todo tipo de problema. Então Paulo vai dizer que antes de buscar os dons, tem que buscar o amor. Antes de você querer qualquer dom, almejar qualquer dom, almeje amar. Almeje amar o seu irmão. Por quê? Porque se não tiver amor, o que Paulo fala? Não vale nada. Ele não vai falar isso no 13? Olha só. Antes do 13, o versículo 31, tem um finalzinho aí, né? Que emenda, ele fala assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ou seja, maior do que todos esses dons aí que eu falei, que vocês estão buscando, maior do que eles, tem um caminho melhor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Vou parar aqui no 2. O que acontece aqui? Qual que é o grande problema, né, que acontece quando nós olhamos para esse texto e queremos definir o que é o dom de línguas? É o versículo 1, né, em que Paulo fala aí: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Qual que é a interpretação a partir disso? Que existe o idiomático, né, o dom idiomático, que é o dom lá de Atos 2, e existe o dom angelical, o dom que está acima desse outro dom. É um dom diferente, são dons diferentes. Então, quem tem um dom de línguas idiomático é um, quem tem um dom de línguas angelical é outro. Só que o que acontece aqui? Primeiro que a gente precisa entender como Paulo escreve. Paulo tem uma forma de escrever que é muito baseada na retórica. O que é retórica? É uma maneira dele escrever que ele quer levar os outros a uma compreensão indutiva. Ele quer levar você a compreender o que ele está falando por meio do discurso dele. O que ele fala aqui? Ele fala primeiro que é condicional, né? Ele não fala que é certo que tem. Ele fala, ainda que, isso é uma condição, ainda que existisse a possibilidade de que eu falasse as línguas dos homens e a dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Uma outra coisa que Paulo fala aqui quando ele fala assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se nós olharmos para o versículo 2, nós vamos ver o que Paulo está querendo fazer aqui.
Ele fala no versículo 2 o seguinte: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, a ciência. Vou parar por aqui na ciência. Quais que são os dons que nós sabemos que existe? Dom de línguas dos homens. O dom de profetizar. Quais que são os dons que nós sabemos que não existem? Vou usar só o 2. Conhecer todos os mistérios e toda a ciência. Alguém conhece todos os mistérios e toda a ciência? Alguém tem todo o conhecimento sobre o universo, sobre como a chuva cai, como ela vai profundar? Ninguém tem todo o conhecimento. Só Deus. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está pegando um dom que existe e comparando um com o que não existe. Ele está pegando um que é possível ter e outro que não é possível ter. Então, uma categoria é a categoria do dom de língua dos homens e de profecia, e outra categoria é a da língua dos anjos e a categoria de ter todo o conhecimento. Ele está falando assim, mesmo que eu levasse esse dom de línguas ao nível fora da realidade, que é o nível de falar a língua dos anjos, ainda que eu levasse esse dom, que é o dom de profetizar, além da realidade, que é o de conhecer todas as coisas, se eu não tiver amor, nada serei. Entre o que existe e o inimaginável, sem amor, não vale nada. É isso que ele está fazendo, entende? Então ele não está defendendo aqui que existe o dom de língua, ele está usando uma forma retórica de fazer você compreender que entre o nível comum que existe e o que é fora da realidade, em ambos, se não tiver amor, nada vale. O propósito dele aqui não é dizer que tem língua de anjos, é dizer que qualquer dom sem amor não vale nada. Entende? Então, assim, outra coisa que evidencia isso é que em nenhum outro lugar, na Bíblia, nenhum outro lugar se fala que dom de língua é dom de falar a língua dos anjos. Você não tem nenhuma carta apostólica, você não tem nenhum relato dos evangelhos, você não tem nenhum texto no Antigo e no Novo Testamento, além desse que fala língua de homens e língua de anjos. Não há a fundamentação, nós usamos essa palavra, né, canônica, ou seja, de todo o cânon da Bíblia, de todos os livros da Bíblia, para dizer, tem base lá atrás, Isaías falou sobre isso. Não tem. Então, assim, é algo muito pontual. É pontual. Paulo usa esse linguajar para expressar a ideia que ele quer passar. Entendeu? Então, ele está usando isso para deixar claro que, sem amor, nenhum dom vale nada. Então, ele usa uma hipérbole. É isso que ele usa, uma hipérbole, algo que está acima, elevado acima do máximo, para poder dizer que seja no que existe, ou seja no que não existe, sem amor não vale nada. Então, continuamos afirmando, mesmo com essa parte aqui, né, do 13, verso 1, que o dom de línguas é um dom idiomático. Já falei isso aqui, vou caminhar porque o meu tempo está esgotando. Como eu disse, esse é um versículo que é usado para defender que a língua de Atos 2 não é a mesma língua de Corintos, que é algo misterioso. Isso é importante também. Mas será que esse é o ponto? Isso seria a explicação do que o dom de línguas mudou? As palavras são a mesma tanto em Atos 2 quanto em 1 Coríntios 14. Agora, 1 Coríntios 14, olha aí, versículo 2. Tem outra pimentinha, como diria o Walter aí, né? Tem uma outra pimentinha que é o versículo 2. Diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Aí. Então, quando entra essa palavra mistérios, o que normalmente quem defende a linguagem angelical vai falar? Bom, tá vendo? Paulo está dizendo que existe uma maneira em que as pessoas vão compreender e existe uma maneira em que ninguém vai compreender, que é mistério. Só Deus e a pessoa sabe. Só que, mais uma vez, vamos para o raciocínio lógico de novo. Se você estiver na Suécia, e deve ser um lugar muito bom de ir, inclusive. Se você estiver na Suécia, e um sueco lá estiver na sua frente, com os seus 2 metros e pouco, falando em sueco para você, você vai entender alguma coisa? A palavra que a gente usa normalmente não é essa, mas vai ser um mistério para você, não é? O que ele está dizendo? A não ser que ele gesticule, que ele aponte, que ele desenhe, mas se ele só falar para você, aquilo é um mistério. Mistério, gente, é algo desconhecido. É algo que você não possui o conhecimento sobre aquilo. Então, o que Paulo está falando? Quem fala em línguas na igreja, sem o intérprete, né? Fala em mistério, porque ninguém entende. Só Deus. Ninguém compreende. Então, essa ideia de mistério aqui não é uma comprovação de que existe algo que é revelado, que é a língua dos homens, e algo que é misterioso, que é a língua dos anjos.
Não, o que Paulo está falando é, se você estiver numa igreja onde todo mundo fala aramaico e você começar a falar chinês, não vai adiantar nada, ninguém vai entender. É mistério para aquele pessoal, entendeu? Então, ele está tratando agora, mais uma vez, da aplicação desse dom intramuros. O extramuros era lá em Atos 2. Avançar o evangelho, pregar o evangelho, pessoas que nunca tinham ouvido e tinham que ouvir o testemunho do evangelho. Agora, dentro da igreja, não é mais para testemunho, é para edificação. Então, o que ele está dizendo? A edificação vai ficar em mistério. O que deveria edificar fica misterioso. Ninguém é edificado porque ninguém compreendeu nada. Entende? Então, ele ainda está tratando dessa aplicação. Então, ele está falando a mesma coisa que ele falou anteriormente. Então, a explicação para a diferença para o dom de língua de 1 Coríntios 14 e o dom de línguas de Atos 2 não é questão de essência. Não mudou a essência, o dom é o mesmo. O que mudou é a aplicação. Ele era aplicado para o testemunho e agora ele é aplicado para a edificação. Avançando aqui, agora a gente vai ler do versículo 6 até o versículo 10, aí de 1 Coríntios 14. Olha só. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outra língua, em outras línguas, em que vos aproveitarei se vos não falar por meio da revelação, ou da ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizes? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. É muito importante isso que Paulo está falando aqui sobre o sem sentido.